Oi, gente, tudo bem com vocês? Antes de começar aqui o vídeo, né, já peço que vocês se inscrevam aqui no canal, deixe bastante like aqui no vídeo, tá certo? Comenta aqui se vocês estão gostando de acompanhar esses vídeos, né, que eu já estou postando aqui no canal. O canal é novo, eu já tinha um canal recentemente, mas decidi começar um canal do zero, tá certo? Com um conteúdo diferente. E é isso. Esse vídeo em específico não teve nenhum roteiro, não escrevi nada, eu só vim aqui, liguei a câmera e quero falar abertamente tudo o que aconteceu, né? Como vocês estão vendo aí no título, eu perdi a minha bebê, eu tava com 19 semanas de gestação, tá? Era uma menininha, minha Aurora, meu sonho. Aconteceu tudo muito rápido, mas eu vou falar tudo direitinho como aconteceu. Vou falar tudo aqui pra vocês. Então, tudo aconteceu numa quarta de madrugada, né? Mas eu já vinha tendo sintomas desde uma segunda. Após o Natal, eu comecei a já sentir umas dores, umas sensações estranhas, né? Que não vinha sentindo. Na segunda-feira, foi no dia 29, eu comecei a sentir dores intensas. Eu até pensava que era por conta, assim, da rotina, do dia a dia, né? Porque até então eu tinha uma gestação tranquila, não era uma gravidez de risco, tava tudo certinho. Tava tudo tranquilo, então eu vivia a minha vida normal, fazia minhas coisas em casa, arrumava minha casa, fazia tudo assim, né? Até então pensei que seria por conta do dia a dia, né? Aí eu sempre dizia, vou descansar um pouco, porque para as dores passar. Tomava um dipirona, né? Que era o que os médicos me receitaram quando eu sentir dor. E, enfim. E aí, quando eu deitava, botava as pernas pra cima, né? Até então, as dores passavam. E como era a minha primeira gestação, na minha cabeça eu não sabia que aquilo que eu tava sentindo era uma contração, né? Mas, enfim. Na terça-feira, no dia 30 de dezembro, né? Dia 30 de dezembro, eu comecei a ter um corrimento. Até então, pra quem não é mãe, né? Pra quem não sabe, nunca gerou. Corrimentos não é que seja normal, mas pode vir a acontecer por conta dos hormônios da mulher. Tudo muda, né? Dentro da gente. Aí comecei a ter um corrimento, até então era um corrimento esbranquiçado, não tinha cheiro, não era visgoso. Pesquisei, né? Fui pesquisar e vi que esse corrimento poderia ser normal, né? Mas tudo tem que ter alerta, tá, gente? Sempre procurem o médico de vocês, o ginecologista de vocês, enfim. Aí fiquei sempre observando, né? Quando foi na terça à tarde, esse corrimento ele mudou. Ele foi de amarelado para esverdeado, sabe? E eu já fiquei em alerta. Aí eu tinha comentado com um familiar minha, né? Que eu iria para emergência, para maternidade, né? Caso não passasse ou mudasse de cor. Nisso, era numa terça à noite, né? Eu lembro assim que a minha tia mora aqui, né? No mesmo quintal que eu. Eu entrei em casa e fui tomar banho pra deitar, né? Pra descansar. No outro dia era Réveillon, né? Tava tudo programado. Eu estava feliz porque o ano já iria virar. Tudo iria acontecer nesse novo ano, né? Aí fui tomar banho pra deitar. Quando eu fui tomar banho, eu vi, né? O corrimento visgou, como ele era visgoso, ele caiu no chão, só que caiu com sangue, né? Aí veio com sangue. E eu fiquei muito preocupada, né? Dali já me desesperei, chamei meu esposo e disse: Ó, vou me organizar aqui
pra ir pra maternidade, porque eu tive um sangramento. Foi muito pouco, tá? Foi pouquíssimo mesmo, o sangramento. Mas ali eu já não poderia esperar mais, né? Quando a gente chegou na maternidade, esperei pra ser atendida. Dali eu já achei estranho. O médico veio me examinar, né? Ele me escutou, falei tudo que estava passando durante aqueles dias. E ele veio examinar para escutar o coração da bebê. Eu desde então ainda tô pagando, né? Um plano de saúde, desde quando eu descobri a gestação. Para ter um acompanhamento melhor, porque a gente sabe que o SUS, ele é muito bom, mas tem algumas regiões que você fica muito limitado, né? Em certo tipo de exame, em certo tipo de acompanhamento. E como ser minha primeira gestação, eu queria tudo, que fosse tudo muito perfeito. Tudo muito perfeito. E procurei fazer tudo muito certinho, sabe? Aí fui, enfim, né? Tava... O doutor me escutou tudinho, aí ele veio me examinar. Pra que fosse escutar o coraçãozinho da bebê, né? Até então, ele tava assim, na região onde ela realmente estava. Ele tava procurando com a maquinazinha, né? Não foi com aquela máquina onde vê a bebê, tá? Não foi aquela máquina de ultrassom. Foi uma máquina específica que ele só escuta um coraçãozinho. Aí, ele não achou o coraçãozinho. Ali eu já fiquei preocupada, eu pensei que minha bebê tinha morrido dentro de mim. Passou várias coisas na minha cabeça. E ele não conseguia achar o coraçãozinho dela. Quando ele chegou bem assim, bem no pezinho da barriga, ele escutou lá no fundo. Eu escutei também o coraçãozinho dela. Ele até brincou, dizendo, ó, ela tava se escondendo da gente. Enfim. Aí ele falou pra mim, né, que iria botar o bico de pato pra fazer um toque. Eu fiz, ok, esse é o procedimento, né, a se fazer. Ele foi até bem assim, não carinhoso, né, mas assim, ele procurou saber a fundo o que poderia estar acontecendo. Porque nem todo plantão é assim, né, mesmo sendo no SUS ou particular. Enfim, quando ele colocou o bico de pato, ele me falou, né, que realmente ele tava vendo uma infecçãozinha lá no canal vaginal, mas que referente à infecção é tratável, não é nada assim tão grave. Mas aí eu vi a fisionomia dele mudando, né? Aí ele pediu pra eu sentar, tirou o bico de pato, pediu pra eu sentar. E ele disse que iria chamar outra obstetra pra conversar direitinho comigo. Mas desde então, meu útero ele tinha dilatado, né? Tinha mais de 4 centímetros de dilatação. E como minha bebê, ela não era tão grande, né? Porque eu tava com 19 semanas, no comecinho do 5º mês, a bolsa gestacional onde fica o bebezinho tinha saído completamente do meu útero e estava no meu canal vaginal. Quando ele falou aquilo, eu nem sabia, na verdade, assim, a proporção disso, eu nem imaginava o que estava acontecendo ali, porque eu nunca tinha ouvido falar uma coisa dessa, nunca tinha pesquisado sobre isso e não entendia muito bem o que estava acontecendo, pra falar a verdade. Eu só sei que, assim, parecia como se fosse o meu mundo caindo, né? Que mesmo a gente não tendo uma proporção do que realmente tá se acontecendo, eu tava ali imaginando o pior. Aí ele veio outra obstetra, né, falar comigo, junto com ele. E ela me explicou, né, que isso não é tão raro de acontecer, tá? Isso é mais normal do que parece. Porque a gente não escuta tanto sobre isso, né? Ela disse que eu tinha o útero curto, né? Pela medicina se chama útero curto. Que quando chega em certo estágio da gestação, o útero ele não suporta, tá? O peso do bebê e o tamanho dele. E o útero ele vem a se dilatar. E quando ele dilata, pode chegar nesse estágio de a bolsa gestacional, né? Onde o bebezinho fica, sair do útero, né?
e ir para o seu canal vaginal. Também tem a questão de se a bolsa não sai completamente do seu útero, você pode fazer um procedimento, tá? Aqui vai salvar o seu bebê, não se desesperem. Mas enfim, mas não foi, infelizmente, o meu caso. Aí ela veio, conversou comigo, tudo certinho, me acalmou, eu fiquei muito desesperada ali na hora, né? Ela disse que no estágio que tava, o meu bebê, ele poderia sair a qualquer momento. E a bolsa estava prestes a estourar. O médico até conversou comigo, disse que não conseguia dar um toque profundo em mim, porque ele poderia, se algo fosse mau jeito, ele poderia estourar a bolsa, tá? Ali naquele momento. Eles também chamaram um médico cirurgião, né? Um obstetra cirurgião, para vir conversar comigo, para me explicar direitinho. Eles foram muito atenciosos comigo, conversaram tudo bem direitinho, me explicaram sobre. E também não foi, assim, um ultimato, né? Que eu não posso engravidar, eu posso engravidar. Enfim. Quando o médico cirurgião desceu, ele até falou, acabei de vir de um procedimento desse. Mas, infelizmente, no seu caso, a gente não tem mais o que fazer. E isso, quando você escuta isso, não tem mais o que fazer, é até assim, pesado de se escutar, né? Mas, infelizmente, eles realmente não tinham mais o que fazer. Eles me explicaram, né, que como eu tava com 19 semanas, eu iria fazer... Isso foi numa terça à noite. Na quarta, eu iria fazer 19 semanas, né? É por isso que eu tô dizendo que eu tava 19 semanas. Como eu estava 19 semanas, o meu bebezinho, ele, pra medicina, é considerado um aborto. Porque o cérebro, o rins, o estômagozinho dele não tá totalmente formado para que eles possam vir colocar numa máquina, né, na intubação, para que ele possa se desenvolver ali. Então, não tinha realmente o que fazer. Mesmo com tantos benefícios assim, eles ainda foram um pouco negligentes quando eles me deram alta, né? Mas perguntaram pra mim se eu tinha condições de, caso acontecer alguma coisa, voltar pra maternidade, que é um pouco distante daqui onde eu moro. Eles me perguntaram isso e me deram alta. Prescreveram um remédio pra mim, tá? Eu não vou falar em questão aqui de remédios. Eles prescreveram um remédio pra mim, que esse remédio funciona basicamente pra sustentar ali a gestação, né? Mas infelizmente... eu ainda cheguei a comprar o remédio, já era de madrugada já. Eu comprei o remédio, tomei o primeiro remédio e eles disseram, chegar em casa, você só deita, fica deitada, não pode fazer nada, 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 nada. Você só tem que ficar deitada, só se levantar para fazer as necessidades básicas, né? De ir no banheiro, no caso. Eu estava pronta para fazer isso, só ficar deitada. Eu só queria que minha filha chegasse a pelo menos, no caso, 2 semanas após o acontecido, né? Ela poderia ainda ter chance de sobrevivência, que eu iria estar com 21 semanas. Mas, ainda assim, o risco é muito alto, né? O risco, ele é muito alto com um bebezinho de 21 semanas. A prematuridade, ela é muito alta, mas ainda poderia ter chance, né? Aí pronto, como eles mandaram, eu cheguei em casa, tomei um banho e deitei. Tomei o remédio e botei travesseiros, né? Levei assim minhas pernas, como eles pediram, né? Pra fazer tudo certinho, pra ter chance, né? E orando e pedindo a Deus, né? Pra que ele não permitisse que a bolsa estourasse, sabe? Eu ainda tinha, assim, um pensamento que iria dar certo. Tá entendendo? Que o remédio poderia fazer efeito. Mas, infelizmente, não aconteceu.
Isso já era de madrugada, né? Quando eu voltei do hospital. Quando deu umas 2h pouca da manhã, eu já tava dormindo já. Mas tava assim, um sono bem leve. Meu esposo tava dormindo do meu lado. E eu senti uma pressão muito forte. E o líquido escorreu, né? Que era a minha bolsa tinha estourado. Foi um desespero na hora. Eu pensei que minha bebê poderia ter saído ali também, né? Quando a bolsa estourou. Mas ela não saiu. A gente pegou o carro e foi direto pra maternidade. Eu coloquei um pano assim entre as pernas, né? Não sei, com medo do que poderia acontecer ali, né? Cheguei, ali eu já tava sentindo muita dor, mas a gente pegou o carro e foi direto pra maternidade. Chegando lá, foi rápido, fui atendida, né, pela obstetra. Já tinha trocado o plantão, então fui atendida por outra médica. Ela me examinou, ela viu, né, que eu já tava ali já em trabalho de parto, né. Ela me colocou num leito de observação, que foi onde eu tive a minha bebê. Isso já era 3h pouca da manhã, por aí, né? Quando eu comecei a sentir as contrações, né? Comecei a sentir contrações, sofri tudo de um parto, pra falar a verdade. A bolsa estourou, senti a contração, eu tive um parto pélvico, que ela primeiro saiu as perninhas dela e depois saiu a cabecinha, né? Foi bem sofrido lá na hora, eu sofri bastante, porque eu tava sentindo muita dor e eu tava bem fraca. Não tinha conseguido comer direito, então eu tava bem fraca. Eu lembro que eu tava com muita vontade de evacuar, né, de defecar. E eu pedia muito pra ir no banheiro. Mas elas diziam, fazem aí mesmo, né, procedimento médico mesmo. Aí eu pedi muito pro meu esposo pra ele me levar pro banheiro, assim, mas com pano embaixo, não sei o que poderia acontecer. Aí eu lembro que eu tive uma contração, eu não consegui segurar e saiu as perninhas dela, né? Aí a médica pediu, vamos pra cama, né? Pro leito lá. Ela pediu, vamos pra cama, pra sua bebê aqui, ela pode cair, enfim, né? Aí eu fui, deitei na cama, aí tava sentindo muita dor e muito fraca mesmo. Mas consegui ter ela de parto normal. Quando isso ela nasceu, era umas 4h pouca da madrugada. E eu comecei a ter um sangramento muito forte, né? Tive, na verdade, uma hemorragia. Comecei a ter uma hemorragia e eu não conseguia fazer a expulsão da placenta. Não consegui. A médica veio quando a bebê saiu, né? Cortou o cordão umbilical. Ela ainda deu o último suspiro, né? Porque ela ainda estava ligada a mim. Porque ela estava com vida dentro de mim. Ela veio a óbito no meu canal vaginal, né? Como ela ainda estava ligada a mim pelo cordão umbilical, quando cortou o cordão umbilical, ela deu o último suspirinho, né? E abriu a boquinha. Meu esposo ainda viu ela respirando, só que realmente eles não tinham o que fazer. Ali era assim, se botassem ela numa incubadora, né? Ela só iria estar ali só pelas máquinas mesmo, porque não ia desenvolver. Aí ela foi, a médica cortou o cordão umbilical e perguntou se eu queria ficar com ela, né? Eu lembro assim que eu só chorava muito. E, e me perguntava assim, por que, meu Deus, por que comigo? Eu fiz tudo tão certinho. Procurava me alimentar bem, não tá fazendo tanto esforço assim em casa, né? Mesmo tendo uma vida, uma rotina normal, mas ainda assim não fazia tanto esforço. Sempre descansava, sempre me alimentando bem, sempre tomando as vitaminas tudo certinho. Mas, infelizmente,
Às vezes você procura fazer tudo certinho, mas os seus planos não são os mesmos que o de Deus, né? E agora eu tô mais apegada a isso, sabe? Aí ela colocou ela assim em mim. Eu vou colocar uma fotinha pra vocês, só não vou mostrar, tá? Colocou ela assim em mim. Eu fiquei acariciando ela, meu esposo também, né? Que ele tava a todo momento do meu lado. Mas aí eu comecei a passar mal. Não demorou, acho que uns 10 minutinhos ali. Eu comecei a passar mal e a ter sensações de desmaios. Minha pressão tava baixando muito, né? Baixando muito. Ela veio um técnico e colocou um acesso de soro em mim. Minha pressão tava baixando muito. E eu pedi pra que tirarem a bebê de cima de mim, porque eu tava com medo de machucar ela, né? Porque eu tava muito nervosa, muito nervosa. Ali com uma sensação horrível, minha vista escurecendo. E enfim. Foi aí que a médica chamou um maqueiro e disse que queria uma maca urgente pra me levar pra sala de cirurgia. Que eu tava tendo ali a hemorragia, né? Minha tia, ela tinha levado a gente no carro, né? Ela tava lá fora. E quando ela escutou isso, e ela sabia que só tinha eu na sala, ela entrou. E pra ela disse que ficou muito nervosa. Porque ela disse que a cama, e meu esposo também falou isso, né? Que a cama tava assim, coberta de sangue. Era muito sangue, eu perdi muito sangue. E eu fui direto, com urgência, pra sala de cirurgia pra fazer uma curetagem, né? Fiz uma curetagem de urgência. Quando eu cheguei lá em cima, na sala de cirurgia, eu lembro pouquíssimas coisas, mas eu tava muito nervosa. Meu esposo disse que eu tava assim, o tempo todo muito nervosa. Até assim, com medo de vir acontecer uma coisa pior comigo, né? E meu esposo tava todo momento ali comigo. E eu fui sedada, né? Fui sedada. E eu acho que também, pra mim, seria a melhor opção ser sedada, porque já ter passado pelo parto normal e ainda assim tá acordada na minha curetagem, acho que mexeria muito com o meu psicológico, sabe? E ali eu fui sedada. E só acordei quando tudo já tinha acabado, né? O procedimento, graças a Deus, deu tudo certo. Eu tive um pós-operatório que não tive nenhum tipo de reação, né? Então, a curetagem, ela deu certo. E quando eu acordei, eu já tava recebendo sangue. Eu recebi 2 bolsas de sangue, né? Uma quando eu ainda tava lá no centro cirúrgico e outra quando eu fiquei em observação por 2 horas. Ainda lá no bloco cirúrgico, só que na parte de observação. E recebi 2 bolsas de sangue. Meu esposo disse que lá no processo, né, da curetagem, minha pressão arterial desceu completamente. Eles tiveram que aplicar uma adrenalina em mim para que eu tornasse, porque eu também estava indo embora. Mas pra glória de Deus, deu tudo certo. E eu tô aqui, né, pra contar esse testemunho. Então, depois daí veio só assim, né? Só aquela sensação, e agora, o que é que eu vou fazer, né? Às vezes eu ainda me pegava e dizia, meu Deus, será que minha bebê tá viva? Mas a gente fica com esses pensamentos na cabeça. Mas é isso. Depois disso, eu fui para o quarto, né? Pra ficar internada. Fiquei no soro, levando medicamento, na veia, né? Tudo certinho. Fiz os exames que tinha que fazer pra ver como é que tava minhas plaquetas, essas coisas assim, né? Por eu ter perdido muito sangue, eu tive que fazer esse tipo de exame lá mesmo, na maternidade. E assim, hoje já fazem 13 dias, né, que aconteceu. E ainda assim, pra mim,
é como se tudo aconteceu ontem. Que eu ainda tava aqui nesse quarto, minha bolsa tinha estourado. Então, pra mim, é tudo... As coisas ainda tá passando muito ainda na minha cabeça, sabe? E eu acho que ainda vai passar por muito tempo ainda. Eu sofri muito, muito mesmo. Ela, ela não tinha sido planejada, né? Não por mim. Ela tinha sido por Deus. Já era casada com meu esposo há 8 anos. E assim... E a gente ainda não tinha conseguido engravidar, né? E os médicos diziam pra mim que eu tinha várias coisas, falavam que eu tinha endometriose, que eu tinha mioma, e sem ter um diagnóstico concreto, sabe? E quando eu menos imaginei, ela veio, ela tava lá. Eu descobri minha gravidez, eu tava com 9 semanas dela, então já tava com 2 meses de gestação. Foi quando eu descobri ela. E assim, foi uma felicidade. Todo mundo ficou muito feliz, minha família ficou muito feliz. Ela seria a primeira bisneta da minha avó. Então, assim, foi tudo muito perfeito, sabe? E eu tava muito ansiosa pra chegada dela. Tava me planejando, comprando as coisinhas. Então, né? Tava tudo planejadinho, já tinha roupinhas compradas. E a gente tava todo mundo feliz, a gente bota uma expectativa naquilo que ainda vai acontecer, né? Então, eu tava muito ansiosa pra chegada dela. Tudo iria mudar, mas eu estava mudando também, junto com ela, junto com a vinda dela. Eu estava mudando, eu mudei tudo, mudei meu pensamento, mudei minha forma de levar a minha vida, mudei meus planos e iria mudar cada vez mais. Eu ainda choro, choro muito. Sinto falta dela. Eu já tava conseguindo sentir ela dentro de mim, né? Não sentir, mas sentir ela mexer, no caso. Ela já mexia. Mas ainda era bem pouquinho, ela ainda era muito pequenininha. Mas ela me mostrou assim, ela me fez ser forte. No momento que eu pensei que eu nunca seria forte. E ela me mostrou que era ser amada de verdade. Ela me mostrou o amor mais puro do mundo. Que só quem é mãe, só quem gerou ou está gerando, sabe explicar. E como é, né? Um serzinho tão pequenininho, tão frágil. Eu sei que o que aconteceu não foi um diagnóstico, né? Não quer dizer que eu não possa gerar. Eu posso ter filho novamente. E o que eu realmente vou ter que fazer agora é me tratar, me cuidar. E cuidar do meu corpo, da minha mente, principalmente. Fazer esse procedimento, né, que é a cerclagem, que são pontos que o doutor vai dar, né, no meu útero, para que ele possa sustentar uma futura gestação. Esse procedimento pode fazer ou antes da gravidez, ou assim que você descobre uma futura gestação com até 12 semanas de gestação, se eu não me engano. Uma coisa assim. Mas antes de tudo, eu preciso cuidar da minha mente, pois eu estou me permitindo viver o meu luto. Foi a minha filha, tá? Eu amei de todo o coração ela. Fiz planos pra ela, pra nossa vida, tá? Era o meu sonho, gente. Meu sonho, sonho. Eu até pensei que seria um menino quando teve a revelação, né? Que eu até postei pra vocês. Mas era ela, tinha que ser ela, minha menina, que me deu uma força, gente, que eu nunca imaginei ter. Ela me deu. E doeu muito. E ainda vai doer por muito tempo.
Mas aos pouquinhos a gente vai aprendendo a lidar com a dor. A vida vai seguindo. Pra muita gente já seguiu, mas pra mim, que passei, que gerei, que senti tudo que ela tava sentindo, ainda vai ter um tempo. Um tempo pra eu me recuperar, pra eu voltar a sorrir, que ainda é muito difícil. E tudo no tempo de Deus. E eu queria, assim, deixar aqui, né? Pra alguma mamãe que tá passando por isso, que tá vivendo esse luto, né? Que vocês não estão sozinhas. Sinta-se abraçada por mim. Cada uma que estiver passando por... E é isso. Sintam-se todos abraçados por mim, tá? Quem já passou por isso ou quem está passando, vocês não estão sozinhas nessa. Agora eu sei o que é passar por isso. E do fundo do meu coração, gente, eu não desejo isso pra ninguém. E é isso. Espero que vocês tenham entendido direitinho tudo o que aconteceu comigo. Espero que vocês gostem daqui do meu canal, tá? E vocês ainda vão ver muitos conteúdos por aqui, tá? Esse aqui não vai ser uma pauta do meu canal, mas foi uma pauta do que eu estou vivendo no momento. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo, tá? Tchau!